Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade, aquele vídeo que eu soltei há um tempo atrás, falando do que você tem que fazer para ganhar aí anos ou ganhar décadas de vida e principalmente para você conseguir ganhar qualidade de vida. Então a gente já falou sobre a questão da hipertensão arterial, que você tem que controlar, questão da glicemia, que é o diabetes ou pré-diabetes. Já falamos agora da dislipidemia, no outro vídeo também, que é a parte do colesterol, triglicérides, enfim. Agora eu vou dar outras dicas para fazer você viver muito mais e com muito mais qualidade de vida. Então, se você quer ter todos esses benefícios, fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, como a gente fez anteriormente, a gente fez o vídeo falando sobre a questão da importância do controle da pressão, para que você tenha longevidade, para que você ganhe aí anos ou décadas de vida e tenha muito mais qualidade de vida. A gente falou sobre a questão do diabetes, a gente falou sobre o colesterol elevado, mas o que mais você precisa fazer, para que o teu corpo ele fique saudável até lá pelos 80, 90, 100 anos de idade, para que você viva o máximo de tempo possível e com mais qualidade de vida possível, tá? Uma coisa que é importantíssima, e eu falo em todo vídeo, é a questão do exercício físico, pessoal. Então não adianta vocês ficarem bravos comigo. Ah, doutor, você só fala de exercício físico. Mas você aí, eu falo de exercício físico todo vídeo. Você faz exercício físico? Você realmente está fazendo tudo aquilo que eu estou te falando? Mas voltando aos benefícios, então, de se fazer exercício. O que é recomendado? É que você faça pelo menos 150 minutos de exercício por semana, tá? Se você puder fazer ali até 300 minutos ali de exercício por semana, é melhor ainda. Exercício físico, você tem que mesclar ali a parte aeróbica, que é a parte de caminhada, a parte de corrida, a parte de bicicleta, uma natação, por exemplo. Mas você também tem que separar 2 vezes por semana para você poder fazer musculação, fazer fortalecimento. Porque a nossa musculatura, quando você tem mais músculo, você consegue aumentar o teu metabolismo, A musculação também foi comprovada que há benefícios em questão de proteger o nosso coração. Então, até 5, 10 anos atrás, achavam que a caminhada só já era o suficiente, para manter o nosso coração saudável. A caminhada é muito importante, a atividade física aeróbica continua sendo muito importante para a proteção do risco cardiovascular, mas está ganhando cada vez mais espaço a questão de você fazer atividade física anaeróbica também, esse de resistência, esse de musculação. Outra coisa, com o passar da idade, principalmente ali depois dos 50 anos, 60 anos, a gente vai tendo a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, a atividade física de musculação, ela se torna, então, mais importante para a prevenção da sarcopenia, tá? E a gente sabe, quem faz exercício físico regular acaba ganhando aí décadas de vida. Não são anos, são décadas de vida. Além disso, quem faz exercício físico não é só benefício para o coração. Você imagina que aquela pessoa que tem mais músculo, ela tem mais equilíbrio, ela tem mais força para poder sustentar o teu próprio corpo. Existe uma menor possibilidade da pessoa ter osteopenia, que é o osso fraco, ou até osteoporose, quando o osso fica ali cheio de buraquinho, todo poroso. E a osteoporose, a gente sabe que é uma doença grave, É uma doença que, quando não tratada, e muitas das vezes faz a pessoa ter uma fratura, por exemplo, de fêmur, ela cai, ela fica acamada, e aí ficando acamada facilita ela ter uma pneumonia ou infecções ali de repetição. Não raro eu vejo esse tipo de paciente, paciente que não, magrinho, que não fez exercício a vida inteira, e aí daqui a pouco quebrou o fêmur, caiu, ficou acamado, pegou uma pneumonia e morreu. Então a gente vê isso acontecendo inúmeras vezes. Isso poderia ser evitado se o paciente tivesse feito exercício físico ali por toda a vida.
Outra coisa, né, o exercício físico vai melhorar não só o equilíbrio e a força, mas também a mobilidade, porque melhora a questão da articulação, deixa as suas articulações mais fluídas, você fica menos travado. Um benefício extremo do exercício físico é a melhora da sua cabeça, porque a gente sabe que o brasileiro está contaminado. A questão da ansiedade e da depressão virou uma pandemia, uma coisa global, mas no Brasil a coisa está pior ainda. É raro um paciente entrar no meu consultório e não falar a palavra ansiedade, sem eu perguntar. E qual que é o melhor tratamento para a ansiedade? É fazer exercício físico. Se possível, fazer exercício físico intenso, aquele que você fica cansado. Ô filho, tudo bem? Dá um oi aqui pro pessoal, já que você tá aqui. Aqui, ó. Ei, tá brincando. Dá um oi pro pessoal, dá? Oi, pessoal. Eu tô falando sobre os benefícios do exercício físico. Fala para eles que é muito importante fazer exercício. É muito importante fazer esse exercício. Se não vai ser nada, fica forte. Tchau. Mas é isso, voltando à questão do exercício para a mente, para melhorar a nossa ansiedade, para melhorar quadros de depressão. Eu sei que o tratamento medicamentoso para ansiedade e depressão naquele estágio inicial é muito importante. Então você tem que fazer acompanhamento com psicólogo, fazer acompanhamento com psiquiatra, mas é o exercício físico que vai fazer você curar de vez de uma depressão, de uma ansiedade. E eu vejo inúmeras histórias de pacientes meus que eram depressivos e eram ansiosos. A gente faz toda uma avaliação. Eu tenho uma equipe multidisciplinar aqui que me ajuda com relação à nutrição, exercício físico. E essa pessoa tem uma melhora completa, não só da tua parte física, mas da tua parte mental também. Então, primeira coisa, falei bastante aqui, mas o exercício físico vai ser fundamental. Linkado no exercício físico, o que vem então? Você acaba saindo do sedentarismo. Porque o sedentarismo, a gente sabe que é uma doença também. A gente sabe que pessoas sedentárias, aquelas que não fazem nada de exercício físico, elas acabam vivendo até 11, 12, 13 anos a menos do que aquela pessoa que faz exercício físico regular. Outra coisa que está diretamente relacionada ao exercício físico é a questão da obesidade. Então você sabe se o teu peso está adequado ou não? Você sabe fazer aquele cálculo do IMC? O IMC, você pega o teu peso em quilos, você divide pela tua altura em metros, pega esse resultado e divide de novo em metros. Então é peso dividido por altura ao quadrado. Se ele der acima de 30, é porque você já é obeso. Se der acima de 25, é porque você já tem sobrepeso, ou seja, você já não está no teu peso ideal. Então você mediu lá, peso dividido por altura, pegou o resultado, dividiu por altura novamente e deu 32. Você é uma pessoa obesa, então a tendência é que você viva com menos qualidade de vida e viva menos tempo. Então você tem que reverter essa situação. E aí aquela questão, né, de você fazer exercício, melhorar a tua alimentação para poder resolver. Então se você é obeso, hoje existem tratamentos extremamente eficazes, sejam tratamentos medicamentosos ou não medicamentosos, com mudança de estilo de vida. Então, se você nota que está acima do peso e isso está te atrapalhando, procure ajuda médica. Um bom médico pode te ajudar a resolver nessa questão da obesidade também. Né? Uma coisa que eu falo também em todo vídeo meu, o que é importante para você ganhar qualidade de vida e viver mais tempo? É questão da alimentação, pessoal. Então a gente é o que a gente come. Se a gente come só porcariada, o nosso corpo vai ficar todo inflamado, todo destruído, todo propício a ter infarto, derrame, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática, obesidade. O humor, né? O nosso humor também depende de uma boa alimentação. Então é claro, no mundo ideal você teria que procurar uma nutricionista para ela te passar um cardápio do que você tem que comer de segunda a segunda, mas nem sempre isso é possível. Mas o que você tem que tentar fazer? É consumir tudo aquilo que vem da natureza, que vem direto da natureza. Parar com essa questão de comida industrializada, bolacha, cheio de substâncias industrializadas. Preferir coisas naturais, aquele alface direto ali do produtor orgânico. Comer mais legumes, comer gorduras de boa qualidade, que eu sempre falo, porque todo mundo acha que gordura é tudo ruim.
mas existem as gorduras de boa qualidade, né? Que vem do abacate, que vem dos peixes, que vem das nozes, das castanhas, do avelã. Então dá para você, do azeite extra virgem. Então dá para você consumir também gorduras de boa qualidade. Restringir ao máximo aquele carboidrato de baixa qualidade. Refrigerante, né? O arroz, comer em grande quantidade o arroz, o pão, o macarrão, batata, suco, aqueles sucos em caixinha, que é puro açúcar, né? A gente tira toda a água ali desses sucos ou dos refrigerantes, metade dele ali é açúcar. Se depois você fizer um teste desse, você vai ficar até abismado de ver a quantidade de açúcar que tem nessas porcariadas. Então, se alimentar bem. Ah, doutor, mas é muito caro se alimentar bem. Eu sei. Tudo que vem ali da natureza costuma ser mais caro, mas enfim, se você souber selecionar aquela verdura, aquele legume, né, que está tendo mais naquele momento, está tendo mais naquele mês, por exemplo, você sempre consegue achar coisas em promoção. Até a gente em casa mesmo a gente faz, tá? Não acho que a gente sai comprando tudo à torta direita. A gente, na hora que vai comprar legume, verdura, a gente escolhe aquelas que estão no melhor preço. Então, se você vasculhar bem aí, você vai conseguir se alimentar bem e com alimentos de alta qualidade, né? Então falamos aqui do exercício, da questão do sedentarismo que você tem que evitar, da obesidade, da alimentação. Já na alimentação a gente inclui também controle do ácido úrico, por exemplo. Muita gente acha que não, mas o ácido úrico também inflama as nossas artérias, inflama o nosso corpo. Muita gente acha que o ácido úrico só dá gota, mas não. Ele acelera o processo da aterosclerose. Então a gente tem que controlar, a gente tem que manter níveis menores do que 6 para mulher e menor do que 7 para homem, né? Então o que tem bastante ali, o que faz produzir bastante ácido úrico ali, basicamente na alimentação do brasileiro? É o feijão, que eu acho muito bom também, mas se você tem o ácido úrico elevado tem que dar uma maneirada. São as carnes vermelhas, é a questão da bebida alcoólica e alguns frutos do mar, que já não faz muito parte, né, da nossa dieta, mas alguns frutos do mar aí também tem um ácido úrico, bastante quantidade de ácido úrico. Então isso também uma boa nutricionista vai poder te orientar, maneirar ali no que você precisa maneirar para manter o teu ácido úrico também bem controlado, tá? Uma outra doença que é muito negligenciada é a questão do hipotireoidismo. Sabe quem tem hipotireoidismo, principalmente aquele hipotireoidismo mal controlado, também tem um risco maior de ter infarto, também tem um risco maior de ter insuficiência cardíaca. Por quê? Porque o hipotireoidismo, a falta do hormônio de tireoide, ele pode fazer, por exemplo, elevar a tua pressão arterial. Então, eu já falei naquele vídeo, né? Os problemas todos de você ter uma pressão mal controlada. Outra coisa, quem tem hipotireoidismo é como se as células funcionassem em câmera lenta. Então, o hipotireoidismo pode levar o paciente ao ganho de peso, pode levar ao paciente a ter mais quadros de depressão. Então, se você tem o hipotireoidismo, você tem que manter ele bem controlado também. E geralmente através de medicamento de reposição, né? Você repõe lá a levotiroxina e mantém em níveis adequados aí a tua tireoide. Isso um bom cardiologista também tem que saber fazer. Tá bom, pessoal? Olha aí quanta informação. Dá para eu fazer, acho que mais um episódio, hein? Se vocês deixarem aqui nos comentários que vocês querem que eu mantenha uma série, eu posso fazer uma série aqui de como você vai fazer para ganhar mais qualidade de vida e, se possível, ganhar anos, ganhar décadas de vida. Aí vocês deixam aqui nos comentários. Se tiver bastante engajamento esse vídeo, eu vou continuar produzindo novos vídeos como esse. Tá bom? Para quem não sabe, a Clínica Iano, né, tá aqui em Indaiatuba. Então você de Indaiatuba, Campinas, Salto, São Paulo, Piracicaba, Jundiaí, Limeira, pode se consultar com a gente aqui em Indaiatuba. A gente está aqui no coração, eu chamo de novo coração do Brasil. Tá ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.